Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar nessa manhã algo que o Senhor tem falado muito no meu espírito, e eu queria compartilhar alguma coisa com vocês nessa manhã. E a minha oração é que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou nessa manhã. Nós temos que sair daqui diferentes. Nós não podemos nos habituar nem nos acostumar com a palavra e com a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela é especial. A gente não pode tornar aquilo que é comum, né, em santo, e nem o que é santo em comum. Então nós temos que nos habituar com a glória e a presença de Deus. E toda vez que a glória de Deus e a presença de Deus se manifesta na nossa vida, tem que produzir alguma coisa em nós. Não é? Tem que produzir alguma coisa. Por isso que é bom a gente estar aqui essa manhã, a começar de mim. Quantas coisas a gente precisa ser tratado, ser transformado e aprender na nossa vida, não é verdade? Quantas coisas a gente precisa. Mas o que eu queria meditar com você nessa manhã é que qual é a sua reação diante de uma adversidade? Como que você reage diante de uma adversidade? Há quem diga que os cristãos são conhecidos pelas ações que eles tomam, né? E eu quero aqui dizer que, na verdade, o cristão ele é conhecido pela reação e não pela ação. Ele é conhecido por como ele age, como ele reage diante de uma adversidade. Interessante é que esse texto aqui eu li na quinta de manhã lá embaixo. Eu ia pregar outra coisa hoje, mas quando eu li esse texto de manhã, ontem à noite, o Espírito Santo falou comigo para eu ministrar essa palavra, que eu tinha dado uma pincelada na quinta-feira de manhã. Eu espero que você abra o seu coração, abra o seu entendimento, que você agora se despoje daquilo que te aflige no dia a dia, das preocupações do dia a dia, e vamos estar com a mente voltada agora para aquilo que o Senhor tem para revelar para nós essa manhã. Amém? É um texto muito conhecido em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos, e eu espero que o Espírito Santo consiga me capacitar a eu conseguir transmitir para vocês aquilo que Ele tem falado comigo, de uma forma muito incisiva e muito poderosa. Amém? O verso 1 disse assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra com Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Espera aí um pouquinho, até o 3. Na minha versão, no verso 3 diz assim: então Josafá teve medo. A minha versão diz isso. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Josafá estava com um problema. Ele era rei. E havia alguns povos que estavam determinados a entrar lá e destruir ele. E ele, de uma forma natural, ele não ia conseguir vencer, porque os que estavam ameaçando ele eram em números muito maiores do que aqueles que estavam naquela região. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele teve medo. Então, querido, eu quero dizer para você e para mim que ter medo é normal. Amém? Ter medo é normal. Quando uma situação vem, quando uma adversidade vem, quando alguma coisa que você olha e foge do nosso controle, porque assim, a gente tem uma tendência a querer que está tudo debaixo do nosso controle, não é? Tudo quadradinho, tudo certinho, a gente se programa, faz programações, e quando alguma coisa sai do controle,
dá medo. Aí a gente fica com medo. Mas aí, o que o Espírito Santo falou comigo, e disse assim, que nós temos que ser valentes e corajosos. Mas o valente e o corajoso não é aquele que não sente medo. É aquele que consegue enfrentar os seus medos. Esse é o valente e o corajoso. Vocês estão comigo? Ah, eu tenho medo, eu sou medroso. Não! Não é porque eu tenho medo, eu sou medroso. Agora, se o medo me dominar, sim, eu me torno uma pessoa medrosa. Mas, se eu enfrentar os meus medos, eu me torno uma pessoa corajosa e uma pessoa valente. E o que chama a atenção deste rei é que a primeira atitude que ele teve depois do medo foi buscar o Senhor e proclamar um jejum. O que normalmente isso não acontece com a gente. Do medo, a gente tenta buscar algumas soluções. A gente tenta olhar para a força do nosso braço. A gente tenta resolver as coisas de acordo com a nossa sabedoria, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com aquilo que a gente aprendeu, talvez, que veio da nossa família, de uma tradição que o pai e a mãe ensinou. Não é verdade? Mas o Josafá nos ensina nessa manhã uma coisa tremenda, que é, quando a gente está com medo, a gente tem que olhar para o lado certo. Amém? E o lado certo é para cima. O lado certo é para cima. Eu sempre, quando eu leio a Bíblia, a gente procura tirar coisas da Bíblia, né? Mas eu costumo me colocar no lugar desses homens, sabe? Porque isso foi de fato e aconteceu, isso não é uma história, não é algo fantasioso que alguém escreveu e aí você acha bonito. Puxa vida, olha, que rei legal, né? Nossa, que rei bonzinho. Ele estava numa cidade, sitiaram ele, iam destruir ele, e ele foi lá e se virou para Deus. Não, gente, o cara teve medo. O cara ficou apavorado, ele falou, gente, e agora? Eu sou o rei, tem um monte de gente debaixo da minha responsabilidade, esse povo vai morrer tudo. E ele foi e olhou para o lado certo. Então, nessa manhã, o Senhor nos inspira, nos motiva. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a olhar para o lado certo. Amém, queridos? Vamos olhar para o lado certo, porque a adversidade, ela vem. Porque a Bíblia diz assim, quando passares pelas águas, não se afogará. Quando passares pelo fogo, não te queimará. A Bíblia não diz assim, se por acaso você passar pelas águas. É assim que está escrito? Se por acaso você cair no fogo. Não, a Bíblia diz quando. Então, o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele já nos alerta. Ele diz, olha, você se prepara que você vai passar pela água, pelo fogo, amém? Então fica ligeiro, fica esperto e olha para o lado certo. Aleluia. Vamos continuar. Verso 14. Então, eles, dentro desse contexto, eles buscaram o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Oh, aleluia! Que tremendo segredo espiritual, gente. A adversidade vem, a água vem, o fogo vem. E quando você, principalmente quando você cai na água, tem alguém aqui que não sabe nadar? Puxa vida. Quando a gente cai na água e não sabe nadar,
qual que é a sua tendência? Se debate, se fica se batendo, e aí o que acontece? Afunda. E aí você se bate, e aí afunda. Aí quando você já está engolindo água, respirando água, você não aguenta mais, aí você fala assim, bom, já que eu vou morrer mesmo, né? Eu vou morrer mesmo? Aí você relaxa. Aí você relaxa e faz assim. E flutua. Gente, a gente flutua, amém? Nós temos uma boia aqui dentro, amém? Não precisa nem de colete, a nossa boia está aqui dentro. E quando você relaxa, quando você olha para o lado certo, aí o Senhor faz você flutuar. Aleluia. Quando você confia no Senhor, o Senhor olha para aquela causa, olha para aquela situação e diz assim, essa luta não é tua não, meu queridão. Essa luta não é tua não. Agora deixa para mim. Meu, como é bom você ouvir isso. Pensa, você está numa enrascada. Você está numa enrascada, você não sabe o que fazer. Você está lá, sei lá, numa cilada, sei lá, imagina qualquer coisa. Aí de repente vem uma pessoa, Terezinha, e diz assim para você, relaxa, eu resolvo isso para você. Oh, coisa boa, gostosa isso. Fala aí, não é? Aí você não sabe mais o que fazer, não sabe mais para onde correr, e alguém simplesmente diz para você, deixa para mim. Agora eu vou resolver isso para você. Gente, muitas vezes, eu gosto dessa expressão, Rosana que usava muito essa expressão, a gente perde muitas penas. Sabe o que é perder a pena? Quando você está dentro, você fica se batendo, as galinhas quando estão dentro do engradado, assim, você já viu? Você fica se batendo, as bichinhas ficam tudo pelada. De tanto se bater lá dentro, não tem jeito, não adianta se bater, você vai perder pena só. Não vai adiantar mais nada. Mas quando você olha para o lado certo, e aí o que é tremendo, quando você para e olha para o lado certo, e busca as coisas do alto, aí o Espírito Santo de Deus vem e se manifesta. Aí o Espírito Santo de Deus vem e te traz uma direção. Aí o Espírito Santo de Deus vem e te dá um consolo. Aí o Espírito Santo de Deus vem e te traz aquela paz que excede todo entendimento. Esse rei estava enrolado. Estava com um problema? Estava com um baita de um problema. Mas quando veio essa palavra, o que aconteceu com o espírito dele? O que aconteceu? Ele se aquietou. Veio a comprovação dos céus de que ele estava no caminho certo. Quando você olha para o lado certo, o céu comprova o caminho. O céu traz a resposta. O céu traz a confirmação de que o caminho é esse. Oh, aleluia! Vamos continuar? Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vai ter um momento que tudo que você vai ter que fazer é parar. Só. Vai ter um momento em que você precisa confiar e que você precisa parar. E aí, quando você para e confia, você conseguirá contemplar o livramento do Senhor. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Jeová é homem de guerra, amém? E guerra que ele entra, ele não perde nenhuma, amém? Se alguém perde, não é ele, amém? Quando ele entra, sai de baixo, porque ele não perde, não. Pode ser quem for o inimigo. Quando Jeová entra do teu lado,
a vitória é certa e a vitória é garantida. Amém? E aí o que você tem que fazer? Parar e contemplar e deixar Deus ser Deus na sua vida. Uma das coisas mais difíceis que a gente não aprende é a gente deixar Deus ser Deus na nossa vida. A gente limita o poder de Deus, limita a capacidade de Deus. A gente mesmo impõe limites e diz, até aqui o Senhor vai, Deus, daqui para frente deixa comigo. Ou entrega parte do problema, não, daqui para frente agora deixa que eu assumo. Nessa manhã o Espírito diz para nós, é tempo da gente ter a confiança plena no Senhor. É tempo de nós confiarmos que Ele está nesse negócio. É tempo de nós confiarmos e contemplarmos a vitória do Senhor. Amém? Oh, aleluia. Continua. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Oh, aleluia. Aleluia. Imagina você ter um monte de gente lá fora, um exército armado de terroristas, querendo entrar aqui dentro para destruir todo mundo dessa igreja, porque essa igreja, ela fala muito de Deus e nós não queremos saber de igreja que fala muito de Deus e nós vamos destruir todo mundo. E aí a gente se prostra e começa a adorar a Deus. Amém? Com as dancinhas do Gerson. Adorar a Deus. Se prostrar diante de Deus. Mas como que você conseguiria adorar e se prostrar diante de Deus se os teus olhos estiverem olhando lá para fora? Se os teus olhos estiverem olhando para o problema? Se os teus olhos estiverem calculando as possibilidades? Porque fala aí, engenheiro é um pé. Calcula tudo. Fala aí. Eu sou engenheiro, eu sei como é que é. Você vai fazer, você calcula tudo. Todas as possibilidades de dar certo e dar errado. Mas aí Jeová te chama para um novo nível, onde você não olha mais as possibilidades, mas agora você olha para Ele. Você não está mais preocupado com estatística, porque estatística é a coisa mais louca que já inventaram. Você sabia que se você chegar numa concessionária e pedir um carro de graça, você tem 50% de probabilidade para ganhar um carro? Não é louco isso? Porque qual que é o universo das respostas? Sim ou não? 50% de sim e 50% de não. Então a estatística é louca, e o engenheiro é todo estatístico, amém? O engenheiro calcula tudo, ele vê todas as possibilidades, as probabilidades. E aí o Senhor chama e fala assim, seu engenheirinho, você joga essas estatísticas, essas suas possibilidades no lixo. Porque para mim não serve, você pode servir para ajudar outras pessoas, mas para mim isso não serve nada. Porque comigo não tem estatística, porque eu sou absoluto. Comigo não tem probabilidades, comigo tem as certezas. Aleluia. Continua aí. Dispuseram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos coreitas para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Continua. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Continua. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Oh, aleluia! Gessão, tu vai ser o primeiro, mano. Pensa que os caras estão tudo lá fora. Você vai ser o primeiro aí na frente. E nós vamos tudo atrás. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom.
porque a sua misericórdia dura para sempre. Cantando, e os caras lá já assustam, não assusta? Fala aí. O cara já olha e já assusta, fala, pô, eu achei que esses caras de Deus, mas são tudo louco. Os caras não têm juízo. Deus colocou os cantores, os levitas à frente e todo o povo atrás. E aí o que aconteceu? Continua aí. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe. E os do monte Seir que vieram contra Judá foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Eles precisaram fazer alguma coisa? Fica quieto. Adora. Me adore. Glorifica o meu nome. E aí o Senhor pôs uma emboscada. E aí eu fico imaginando, sabe, no meio, que nem uma torcida organizada assim. Aí um briga com o outro, daqui a pouco está todo mundo brigando com o outro, não sabe por quê, sabe? Já viu isso? Deus colocou intriga entre dois, daqui a pouco eles estavam e eles se mataram. Tudo entre eles. E o povo de Deus não precisou fazer nada. Continua aí, Ricardo. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram o quê? Corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Gente, eles não conseguiram levar tudo o que Deus deu para eles. De tanta coisa, tanta abundância, tanta coisa que tinha, eles não conseguiram. Aí a minha pergunta é: qual tem sido a sua e a minha? Vou me incluir nisso, amém? Qual tem sido a sua reação em meio a essa dificuldade, a essa adversidade? Muitos de nós temos perdido muitas coisas. E porque a gente ainda não entendeu o propósito de Deus. A gente não entendeu ainda de fato o que Deus quer para nós. E aí a minha pergunta é, que eu quero que você medite nisso comigo. Muitas vezes, pelo menos comigo foi assim. Eu, em meio à adversidade, quando eu tinha alguma perda, a primeira coisa que vinha no meu coração é que eu não estava debaixo da aprovação de Deus. Só eu que pensei assim, não? Quando alguma coisa está muito errada, quando alguma coisa não dá certo, eu ficava, Deus, o que eu estou fazendo de errado, Deus? Me ajuda aí. O que eu estou fazendo de errado? Porque a gente ainda tem um sistema de raciocínio, de uma estrutura de pensamento, onde a gente ainda associa alguma coisa que a gente recebe à aprovação de Deus, como se a aprovação de Deus fosse aquilo que Ele nos dá. Meritocracia, né? É o Tite, né? A gente ouve mais o Tite do que a palavra de Deus. Sendo que a aprovação de Deus não tem nada com aquilo que Ele tem para dar para nós, mas tem a ver com as coisas eternas, amém? Tem a ver com as coisas que são eternas, não com aquilo que é temporal. Não estou dizendo aqui que Deus não nos abençoa, porque Ele nos abençoa, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso. Por isso que Ele nos abençoa, mas isso não tem nada a ver com a aprovação de Deus na minha e na tua vida. Tem gente que vive uma vida cheia, rico aqui, e não está debaixo da aprovação de Deus, gente. Não tem nada a ver isso. Mas a gente com nossa, sabe, a nossa forma de pensar, muitas vezes a gente está passando por alguma dificuldade, passando por alguma coisa, imediatamente a gente associa e diz assim, puxa, eu não estou debaixo da aprovação de Deus. Imagina se José pensasse assim.
Pô, fala aí, José, ô cabrinha azarado, hein? Fala aí. Os irmãos dele não gostavam dele, joga ele no buraco. Aí vão lá, se arrepende, pega ele e vende para os irmãos. Os irmãos vendem como escravo. Aí a mulher de Potifar olha para ele, leva ele para uma bela de uma casa. Aí José fala, agora estou debaixo da aprovação de Deus. Aleluia! Estou vivendo aqui num casarão. Eu administro tudo isso daqui. Aí daqui a pouco, a mulher do Potifar estica os olhos em cima do menino, e o menino daqui a pouco está na cadeia de novo. Aí ele fala, ai, não estou mais debaixo da aprovação de Deus. Estou numa cadeia, ai meu Deus. Aí aparece lá o copeiro do rei, copeiro do faraó, aparece lá, e aí o José diz, agora eu estou debaixo da aprovação de Deus. Agora vai. Interpretou o sonho, daqui agora eu saio. Aí o copeiro vai embora e ele fica lá e diz, ai, não estou mais debaixo da aprovação de Deus. Deus não me aprova, ó céus, ó vida, ó dor, ó azar. Deus, ó Deus. Gente, eu estava estudando exatamente sobre esse negócio de aprovação. Eu queria só compartilhar com você, Romanos 16:10, põe aí. Eu não sei você, mas esse versículo me incomodou demais. Romanos 16:10. Paulo, lá no final do capítulo de Romanos, ele começa a saudar os amigos dele, as pessoas que colaboravam com ele. E aí ele fala assim, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Eu disse, quem é Apeles? Alguém sabe quem é Apeles? Não cita mais o nome do cara. Gente, eu fui lá no Google, hein? Se o Google não sabe, é problema, hein? Fui lá no Google, tem lá um Apeles, um escritor grego, renascentista, não tem nada a ver dessa fase. Um cara que foi citado por Paulo, meu amigo, foi citado por Paulão, amém? Não foi por mim, não. Foi pelo Paulão. Sabe o Paulão? Tomou chibatada pra caramba. Foi apedrejado. Aonde ele ia, o povo queria pegar ele de pau. E ele olha para esse cara e diz assim, manda um abraço para Apeles, aprovado em Cristo. Cara, que esse cara, mano? Eu também quero ser igual a esse cara. E aí Paulo, através do Espírito Santo, nesse momento, começa a dizer assim, que o aprovado por Cristo não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que você se torna. Olha que tremendo. Gente, Deus não transforma pessoas, Deus forja pessoas. Bom, lá vou eu, engenheiro de novo, amém? Vocês me aguentam, amém? Lá vou eu. O que a forja faz com o material? Você pega um material desse tamanho, de aço, vamos imaginar que ele pesa 200 quilos. Aí você põe ele na forja, ele fica desse tamanho assim, ó, e continua pesando os 200 quilos, amém? Esquenta ele, bate. O que a forja faz? A forja, ela encosta os grãos, ela espreme os grãos e o material fica duro. Rapaz, pensa no material duro. Pensa no material resiliente, que aguenta pancada. Material forjado aguenta pancada. Mas como é o processo de forja? Querido, é fogo e pancada. É fogo e pancada. Esse é o processo de forja. E o que a gente quer? Água fresca e sofá. Só eu que quero isso, não? Eu não quero fogo e pancada. Mas só que quando eu estiver no meio de fogo e pancada, eu tenho que olhar para cima e saber que Deus está forjando alguma coisa dentro de mim.
Eu tenho que saber que Deus está me fazendo um crente melhor. Eu tenho que saber que Deus está me fortalecendo para que eu possa ajudar mais as pessoas que estão ao meu redor. Amém ou não? É assim, gente. A gente é fortalecido. A gente passa pelo fogo. Eu gosto muito daquele versículo que está lá em Malaquias capítulo 3, que fala que o Senhor está sentado como ourives para purificar a prata do lado de um cadinho. O Senhor está assentado como Ele purifica Israel. Amém? Engenheiro de novo, amém? Aguenta aí, fala para o teu irmão, aguenta esse engenheiro aí, velho. Aguenta ele aí, já está acabando, segura aí. Como é que é o processo de purificação de prata? Ele coloca lá os minérios e vai muita impureza. E aí, hoje em dia o processo é diferente, amém? Mas eu fui estudar como é que era naquela época. E a prata, ela se torna pura quando o ourives, ele tira a borra de cima do cadinho e ele olha para a superfície e está como um espelho e ele vê o rosto dele. Se ainda Jesus está olhando para você e o que ele vê ainda é muito você, sabe o que acontece? Ele vai lá e abre um maçarico. Fogo nele. E fogo nele. Ele vai lá e dá mais uma olhadinha. Estou vendo muito o Gerson ainda. Fogo nele. Até que ele olha aí, a gente está todo chamuscado, né? Queimado, já fala, já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Eu já não me importo com mais nada. Eu já aprendi a viver na pobreza, na riqueza. Se eu estou em cadeia, se eu não estou em cadeia, isso aí não me importa mais nada. Aí Jesus dá aquela limpada e diz, agora eu estou vendo o meu rosto nele. Agora eu estou vendo. Não é mais ele agora, mas agora eu estou sendo forjado nele. Aleluia. Queridos, a provação, ela traz perseverança, traz resiliência e faz parte do nosso processo. Eu não vim aqui pregar que todos nós devemos sofrer e nós somos sofredores e nós vamos sofrer a vida inteira. Não. Não é assim que a Bíblia ensina e não é assim que funciona. Mas uma coisa a gente tem que saber, quando vier a adversidade. Cara, às vezes eu ficava pensando, apóstolo, como é que esses caras conseguiam, Paulo, José, passar por tanta coisa, perder tanta coisa, e ter aquela alegria, e estar constantemente olhando para o Senhor. Você já imaginou? Eles estavam andando, é coisa doida, é maluco. Eles acabavam de tomar uma chibatada, abraçavam um ao outro, falavam, cara, nós fomos dignos de tomar chicotada por Cristo, aleluia! É muito bom! As pessoas perdendo as coisas, e felizes, contentes, felizes não, contentamento, estando com o coração alegre, porque estavam olhando para cima. E eu perguntei, Espírito Santo, me fala o que eles tinham. Porque Paulo era que nem eu, gente, que nem você. Paulo não andava com uma calça azul, uma cueca vermelha por cima, com uma letra S no peito. Não é? Aliás, quem escolheu o modelo do Superman, né? Misericórdia, né? Ele não andava assim. Aí sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele falou assim, filho, você pode perder tudo, mas você tem que saber que tem duas coisas que ninguém vai te tirar. Tem duas coisas que ninguém pode tirar de você. Pode te tirar a saúde, pode te tirar as riquezas, pode te tirar a tua família, pode tirar os teus filhos, a tua esposa. Mas tem duas coisas
que ninguém pode te tirar. A primeira é a promessa de Deus que está sobre a tua vida. E o segundo é o propósito de Deus que está dentro de você. Porque a promessa aliada com o propósito vai se cumprir na vida de todo aquele que olha para cima. E eles sabiam disso. E eles podiam ter perdido muita coisa, mas aquilo que estava dentro deles, eles não perderam. E é isso que eu quero que você saia nessa manhã, com uma certeza de que há uma promessa e um propósito de Deus. Eu toda quinta-feira de manhã, eu chego para eles e digo assim: bom dia, se você está vivo, é porque Deus ainda tem um propósito para você. Senão você já tinha morrido. Porque Deus leva. Se ele vê um empiastro lá que não vai dar nada, só fica, ele leva. Vai, vamos, sai. Vai. Desocupa. Mas se nós estamos vivos aqui, nessa manhã, é porque ainda dentro de nós tem uma promessa e um propósito. Queridos, isso ninguém pode roubar da gente, isso ninguém pode tirar da gente, e não importa a circunstância, não importa o que possa vir te cercar, o combustível para você poder seguir resiliente, não está na tua característica, não está no teu comportamento, mas está para onde você olha. E nós precisamos constantemente aprender, olhar para o céu, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para aquele que olha para você e diz assim: se alinhar, deixa comigo, não é teu essa não é tua essa peleja, menina, para de se bater, essa peleja não é tua, é minha. Para de olhar para as coisas que você está perdendo, para de olhar para as circunstâncias e olha para mim, porque a hora que eu quiser, ao estalar dos meus dedos, você terá tudo de volta. Estalar dos meus dedos. Não precisa mais do que isso. Nós vimos o exemplo de Jó, que perdeu quase tudo. Mas Jó tinha um propósito de Deus dentro dele. E tinha uma promessa de Deus dentro dele. José, se você parar para pensar a forma poderosa que Deus usou José para salvar a terra naqueles dias. Senão todo mundo morreria de fome. E ele passou por uma bela forja, por um belo fogo, e muita pancada, mas se tornou uma pessoa resiliente. E a pancada não é para nos tornar amargos. Amém? Não é para a gente se tornar infelizes, mas é para a gente entender, como os discípulos entendiam, que se eu estou sendo chicoteado, Deus vai me usar muito. Deus está forjando algo em mim. Deus quer que a gente se torne pessoas especiais. Quando eu quero dizer uma coisa para você. O mundo espiritual, ele é regido por leis espirituais. Não é por aquilo que a gente acha. A gente pode achar muita coisa, mas nós precisamos nos enquadrar naquilo que é as leis espirituais. E as leis espirituais foram escritas por Deus. E a Bíblia diz que Ele vela em cumprir a sua palavra. E Ele não vai mudar as leis espirituais dele por causa da minha ou da tua necessidade. Então não adianta você querer que as leis espirituais se enquadrem na sua vida. É você que tem que se enquadrar nas leis espirituais. É você que tem que entender o que tem que ser mudado na sua vida. E para que você possa viver essa vida plena e essa vida em abundância, para que você possa suportar essa forja, você precisa entender que Deus olha para você agora não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você tem que se tornar. E nós temos que nos tornar filhos. A promessa é para filho. A palavra é para filho. Não é para mais ninguém. A gente, pelo menos eu, durante muito tempo vivi debaixo de muitas mentiras. E uma delas é que o bonzinho vai para o céu e o ruinzinho vai para o inferno.
E aí agora Jesus nos mostra a lei espiritual e diz assim para mim: ô cabeção, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você se torna. E quando chegar aquele dia em que a gente morrer, e a gente se apresentar diante de Deus, Deus vai olhar para nós, e Ele não vai ver mais o Otávio, Ele não vai ver mais aquilo que ele fez a vida inteira, mas Ele vai ver aquilo que eu me tornei. Ele vai olhar. E a gente tem que chegar no céu vermelhinho, gente. Não é? Temos que chegar vermelhinho. Vermelhinho pelo sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo. E aí, quando a Bíblia nos chama de cristãos, significa que nós somos pequenos cristos. E quando a gente se aproxima diante de Deus, a primeira coisa que você vai pensar é que Deus vai falar: ô Otávio, tudo bom, cara, como é que você está? Ele olha para mim e diz assim: olha um cristinho. Chegou mais um cristinho. Para a gente ser cristinho, a gente tem que se enquadrar na lei espiritual. E a lei espiritual diz o quê? Aquele que crê é filho. Aquele que não crê, não é filho. E aquele que tem o filho, tem a vida. E quem não tem o filho, não tem a vida. Por isso eu quero fazer uma oração e um convite para você. Aliás, uma oportunidade. Se você quer viver essa vida plena, de alguém olhar para você e dizer assim: deixa comigo, que agora essa batalha não é tua, é minha. Você precisa se tornar filho. E se tem alguém aqui ainda essa manhã que não se tornou filho, eu quero te dar um toque, hein? É um toque, não é um apelo não, é um toque. Faça isso mais rápido que imediatamente. Mais rápido que imediatamente. Porque, como será o amanhã? Quando a gente sair daqui, o que pode ser? Nós não temos tempo. Não há mais tempo. Deus nos chama para que a gente entenda o reino espiritual. E o reino espiritual diz assim: você quer se tornar filho? Você precisa crer e confessar. Se você não crer e não confessar, cara, se você não fez isso, eu vou te dar uma chance, hein? Vamos ver se você é esperto. Amém? Porque o reino dos céus é para esperto, não é para boca aberta não. O reino dos céus é tomado por esforço. E Jesus não está implorando para ninguém aqui: ah, vem aqui que eu quero. Não, é uma oportunidade que se abre nessa manhã, de você se tornar um filho de Deus. Se você não creu e não confessou ainda, eu quero que você levante a sua mão. Nós vamos fazer isso essa manhã, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não se tornou filho, e a vergonha deixa para os outros, amém? Porque a Bíblia diz assim, que aquele que me confessar diante dos homens, quando chegar lá no céu, ele vai confessar diante de Deus. Quando eu chegar diante do céu, Jesus vai dar um pulo na minha frente e dizer: Pai, esse é o Otávio, eu conheço ele. Ele cumpriu o reino espiritual e ele creu e confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida.